E aí pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura e hoje, antes que o mês acabe, né, vim falar das leituras que eu fiz então no mês anterior, dos livros que eu li em setembro. Acho que eu tinha comentado, né, nas leituras de agosto. Agosto eu acabei não lendo muita coisa, não finalizando muita coisa, mas eu iniciei, né? Então esses primeiros aqui são todos os livros que eu tinha iniciado em agosto e aí acabei finalizando então em setembro. Primeiro aí de todos que eu li no Kindle, vou deixar aqui foto pra vocês, foi O Psicopata Americano. Ele foi mais um dos livros daquela lista lá, dos livros para ler as décadas de Nova York, referente aí à década de 80. Gente, Psicopata Americano é um livro difícil de ler, assim, ele é bom, muito bom, recomendo. O Batman, que é o principal, ele começa meio que um cara normal, mostrando aí aquela fase yuppie, né, dessa década de 80, então o pessoal é o contrário dos hippies, né, o pessoal que começava a trabalhar já muito cedo, que tinha aquela coisa de colocar o terno, ir lá pra Wall Street, e já desde cedo também ganhar muito dinheiro, e ter tanto dinheiro assim que você não tinha com o que fazer com dinheiro, então você começava a se preocupar muito com a roupa, muito com o restaurante que você estava indo, e aquela coisa bem assim da aparência, e conteúdo nem aí. Então esse livro representa muito isso, né? Esse protagonista, ele representa muito essa geração aí de Nova York. Então é muito legal, só que daí fala psicopata americano, evidentemente ele é um psicopata. Então no começo você vai conhecendo, né, ele, os amigos e tudo mais. E com o decorrer do livro, ele vai virando esse psicopata. Então conforme ele vai virando esse psicopata, vai ficando muito difícil de ler, muito pesado. O livro é pesado, teve momentos assim que eu tinha que parar, dar uma respirada, tal, que não dava pra continuar, e aí depois, no outro momento eu continuava. Mas a história é muito boa, gente, recomendo pra vocês, ó, fica aí de dica. Eu ainda não reassisti o filme, logo logo também vou reassistir o filme, de repente fazer uma comparação aí melhor das duas obras. Um outro livro que eu li, que também é de filme, né, é esse aqui, o Forrest Gump. Forrest Gump, então, esse livro aqui vem nessa jacket, então ele pode ser azul, ele pode ser laranja, sem inverter a jacket, ou então branquinho, como ele é dentro. O livro é lindo, tem umas gravuras dentro, é muito show de bola, gente. A Aleph tá muito de parabéns, assim, livro espetacular. E com relação ao conteúdo, não é mesmo? Eu também achei um livro espetacular. Totalmente diferente do filme. Se você está acostumado com o Tom Hanks de Forrest Gump contando a história, aqui vai ser bem diferente, né? Aqui ele é mais consciente da doença dele e se fala mais da doença dele, né? Do que no filme, na verdade. No filme fica muito... porque você tá vendo que ele é assim, que ele tem essas reações e acaba não comentando, não se falando, né, qual é realmente a doença que ele tem. E aqui fala um pouquinho mais disso, mas assim, o livro é espetacular, ele é quase uma aula de história, porque deve passar por muitos momentos dos Estados Unidos e tudo com o Forrest Gump lá, né, assistindo tudo de perto, ou então participando mesmo das coisas. Então aqui fala da guerra do Vietnã, fala da China comunista, fala de povoados na África, fala do estouro que teve do xadrez, né, que também na década que se passa o livro jogava-se, tinha bastante campeonatos, né, muito importantes de xadrez, fala daquelas lutas de telequete, então ele passa assim por um período muito longo e contando, né, detalhando tudo o que acontece nesse período, é incrível. O livro, diferente do filme, ele tem críticas sociais muito fortes, assim, né, no filme, por exemplo, ele se forma na faculdade, depois ele é aceito no exército. Aqui não é assim que acontece, ele não consegue se formar na faculdade. Na verdade, o exército é horrível pra ele fala coisas horríveis do exército. Então, o filme, ele é muito politicamente correto e o livro não é. Então, isso eu achei muito legal no livro. E o filme também, ele é mais sério, né? E o livro, ele tem um tom, assim, um lado mais de humor mesmo. Muitas vezes humor negro, sim, mas ele tem uma pegada mais de humor. Então, são duas obras totalmente diferentes, eu diria até que elas se complementam, assim, mas toda a sorte que o Forrest tem no filme, ele tem azar aqui no livro, é totalmente o inverso, é o contrário do que acontece. Mas, gente, fica uma dica, esse também é um livro excelente que você lê rapidinho, a letra é grande, tem gravura, como eu falei, e é uma dica, um divertimento, assim, muito bom. Um livro que eu li aí mais por indicação, porque eu via muitas pessoas elogiando e tal, que eu não dava muita coisa, pra falar a verdade. Esse aqui da Darkseid, A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu achava que eu ia achar muito ruim, mas não é, gente. O livro é realmente muito bom. Caso você nunca tenha ouvido falar, o que eu acho muito difícil, porque todos os youtubers do universo fizeram resenha aí desse livro,
Então a gente vai ter aqui a Ada e ela nasceu com o pé torto, que seria uma doença que dava pra curar, né, tranquilamente, mas a mãe dela achou que aquilo era, né, uma maldição por qualquer motivo e nunca tratou, e daí ela não conseguia andar direito, e por ela não conseguir andar direito, ela não podia sair de casa e assistir a vida, tudo da janela do apartamento pequeniníssimo onde eles moravam. E eu nunca tinha reparado que ela tinha o pé torto na capa também, né? Mas aí um dia então, ela foge pro interior, porque eles estavam na época da Segunda Guerra, Londres ia ser bombardeada a qualquer momento, e ela e o irmão dela foram para o interior, e daí lá que tem toda essa transformação e essa coisa que acontece aí na vida dela. Gente, eu achei o livro muito bonito, assim, ele mostra a Segunda Guerra, mas ele mostra por um outro lado, uma outra visão, né? Ele não vai falar aí dos exércitos, ele vai falar mais como a guerra atinge as pessoas, os civis, os que não tem nada a ver com a guerra, os que não se importam se está tendo ou não guerra. Então ele vai mostrar todo esse outro lado aí, e também, lógico, a questão da Ada e esse bullying, né, que ela sofria por conta dessa deformidade que ela tinha no corpo dela. Gente, muito bom também. Ah, como em setembro eu li aquela HQ do Dexter, que eu falei com vocês no último vídeo de HQs, então eu fiquei com vontade de continuar a leitura dos livros do Dexter, e eu li também o número 5, então, que pela sequência era o próximo pra eu ler, que é o Dexter é Delicioso. E como eu falei, né, ele já tá numa pegada assim, pai de família, né, cuidando dos filhos da Rita, cuidando do filho dele também, e isso é um tanto estranho, assim, pra gente acompanhar, mas mesmo assim é interessante. Eu sempre gosto quando eu leio os livros do Dexter. Esse não foi meu favorito, mas eu gostei e pretendo continuar aí a série até terminar. Li esse livrinho curtinho do Dostoiévski, O Crocodilo e Notas de Inverno sob Impressões de Verão, que é um conto inacabado, né? O Crocodilo é um conto inacabado ou uma novela inacabada, e depois essas outras notas, então, é um relato de uma viagem que ele fez numa determinada vez para a Europa. Ele visitou alguns países e aí fez essas notas que estão aqui, que compõem esse livro. Com relação ao conto do Crocodilo, gente, é sensacional, é um conto cheio de humor. Ele estava se aventurando aqui a escrever coisas fantásticas, e aí a gente vai ver esse funcionário público, que eu nunca me atrevo a falar o nome, porque, enfim, aqueles nomes com vários acentos e tudo mais, mas esse funcionário público, então, que estava viajando pela Rússia com a esposa dele, e tinha um alemão doido lá que estava colocando em exibição um crocodilo. E ele foi assistir, foi nessa exibição do crocodilo, e o crocodilo engoliu o cara. É isso. E aí quando todo mundo ficou desesperado, meu Deus, ele morreu. Na verdade ele não morreu, ele ficou bem acomodado dentro do crocodilo. E aí na verdade até meio preguiçoso assim da vida, nem queria sair, assim, né? E também o dono lá, o alemão, o dono do crocodilo, não queria abrir o crocodilo. E tudo por questões financeiras. E todo mundo começou a interpretar aquilo, né? Essa situação toda pelo lado econômico, pelo lado financeiro da coisa, porque o crocodilo com o homem dentro era muito mais rentável do que o crocodilo sem o homem dentro, né? Muito mais pessoas iriam assistir, muito mais pessoas iam pagar a entrada ia ser mais cara, e todo mundo começou a ver por esse lado. A esposa dele aí com essa fama de ser a esposa do cara que tá dentro do crocodilo, enfim, então a pegada assim de muito humor nisso, mas com uma crítica social absurda, assim, né? Que inclusive reflete o que ele estava vivendo na época, que o Dostoiévski tinha acabado de lançar lá a revista dele junto com o irmão dele. Eles estavam aí passando por problemas políticos, né? Que eles estavam meio que contrários à ascensão política que estava acontecendo na Rússia na época. Então, tudo com aquela crítica assim bem mordaz, né, dos russos. E gente, sensacional. Uma pena que não tem final assim, mas é incrível, e mesmo sem final vale muito a pena. Um outro livro que eu acho que eu já comentei com vocês aqui, não tenho certeza, é para Depois que eu partir, que eu ganhei de parceria e eu escrevi uma resenha. Então, uma resenha escrita, não foi em vídeo dessa vez. Caso vocês não tenham lido ainda, eu vou deixar aqui nos comentários, vou deixar linkado aqui também para vocês poderem conhecer lá o blog do Maravilhosas Descobertas, onde eu ganhei o livro, então, e a resenha que eu fiz falando a respeito do Pra Depois que eu partir. Nesse livro aqui a gente conhece essa mãe que descobre que tem câncer terminal e a filhinha dela ainda é muito bebê, muito criança, e ela faz esse livro então para a filha dela ter uma recordação melhor dela, né, para saber como tudo isso se passou, mas conta um pouquinho mais na resenha escrita, que eu vou deixar o link pra vocês. E para dizer que não li nacionais, na verdade eu li O Tribunal da Quinta-feira. Primeira experiência que eu tive com o Michel Laub, lendo ele aqui, ele é gaúcho, se eu não estou enganada. Não foi um livro que eu me apaixonei, mas também não foi um livro que eu achei ruim.
Eu achei ele bem escrito, mas a história ficou muito sem ir nem vir, eu não sei explicar muito bem. É assim, a gente vai ver dois amigos aí e eles têm um e-mail que eles costumam conversar usando esse e-mail e eles falam o que eles querem nesses e-mails. Então, sabe quando a gente tem aquele amigo que a gente fala besteira, mas que a gente sabe que vai ficar só entre, né, os dois lá e tudo bem falar essas besteiras? Eles falavam isso por e-mail, e aí esse cara, que é publicitário, estava se separando e a esposa dele descobriu esse outro e-mail, descobriu a conta, descobriu as conversas deles e ficou abismada com aquilo. E não sei se para se defender um pouco daquilo, ou pensando no divórcio mais lá pra frente, enfim, não sei. Ela resolveu divulgar a informação e aí esse publicitário vê a casa caindo, digamos assim, né? Todas as consequências dessas conversas meio que inocentes, que não significavam nada, que era zoeira, ele vê a consequência disso na vida dele. Se você parar pra pensar, é um tema importantíssimo, porque isso são coisas que podem acontecer, né? Às vezes a gente fala alguma besteira com alguém que não tá lá pra ofender, não tá pra fazer nada, né? E se de repente isso se tornar público, fica meio incriminatório, fica parecendo alguma outra coisa, né? Então, tem esse lado, assim, que é muito bom pra se pensar sobre isso, mas acaba não se aprofundando muito nisso, porque a gente fica mesmo assim, no, ela divulgou essa parte, divulgou aquela parte, fica muito, né, nesses pormenores, assim, em vez de mostrar esse lado maior, que de repente se ele tivesse abordado um pouco mais aí a repercussão mesmo que isso teve, seria melhor. E também foi um livro que não teve exatamente um final, né, ele termina numa parte que daí você fica, mas e aí, o que aconteceu? Ele termina nesse tribunal da quinta-feira, termina na quinta-feira, e você não sabe muito bem o que acontece depois, você não sabia aí na sexta, como é que foi que ele acordou, né? Então fica essa pergunta aí no ar. Depois eu li alguns livros, então, do Edgar Allan Poe, né? Pra hoje começar a ler alguma coisa aí para outubro. Aí o primeiro que eu li, então, do Poe, foi um que foi o único que era novela mesmo, uma novela inteira publicada dele, então que é um livro separado, né? E não só um conto, que foi o relato de Arthur Gordon Pym, que fala aí de uma viagem no navio, que ele tá escondido lá entre as malas, enfim, e já tem umas partes assim de terror, tem umas partes de suspense, enfim, muito legal, mas eu pretendo falar um pouquinho mais aí dele pra vocês. E também já comecei a ler alguns contos, que alguns contos eu até já fui colocando aqui também no ar, tem alguma coisa aí que saiu durante outubro pra vocês. Mas, gente, Edgar Allan Poe é incrível, né? Ele consegue pegar uma historinha desse tamanho, escrever pouquíssimas páginas e, nossa, fala muito, né? E fala muito, deixa a gente assustada, deixa a gente com medo, né? Os dois livros aí que eu usei, tirando esse do relato de Arthur Pym que eu li online, que eu li no Kindle, os livros que eu me baseei foram esses dois aqui. Essa daqui tem uma melhor tradução, mas aqui tem alguns outros contos que não tem nesse, então são esses dois aqui. Em setembro, então, eu finalizei Os Miseráveis, né, que é um livro lindo, como vocês sabem, que eu amei, mas eu vou voltar aí pra falar, ainda tô devendo algumas outras partes, tô devendo da 3 em diante, e também quero fazer um resumão aí do livro inteiro, vou ver se consigo fazer sem spoilers pra falar um pouquinho pra vocês, porque esse é um livro que, gente, todo mundo tinha que ler na vida, é um livro espetacular. Gente, como vocês podem ver, setembro rendeu pra caramba, né, li bastante coisa, em outubro tá aí não tanto, mas também bem aproveitado, então o final do ano aí tá conseguindo render boas leituras aqui pra mim. E vocês, como andam as leituras aí no final do ano? Deixa aqui nos comentários pra gente conversar um pouquinho mais. Pessoal, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, não esquece de se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito, daquele curtir no vídeo pra ajudar a compartilhar o conteúdo, e espalhar pra todo mundo que o Pilha de Leitura tá aqui no YouTube, no Face e no Scooby também. Obrigada, até a próxima, tchau!